Aí, ó. Vamos começar do começo, que você. Não, isso aqui é vitória, cara. Isso aqui pessoas precisam ouvir do grupo e tal. E assim, mas a gente pode começar do começo, porque a questão eu sou curado quando eu viro a chave, né? Foi quando Sim. você virou a chave. Como é que foi de novo? Começa aí de novo. Quem que era o Nauilo antes, né, cara? Porque as pessoas precisam te conhecer. Então, meu Onde nome é você mora mesmo? Nauilo. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande MS, cara. Top, top. Tenho 33 anos, sou casado, tenho um filho de 11 anos. E aí eu fui acometido com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ataque de pânico, todos esses síndromes que criaram, inventaram esses nomes, né? Para que a gente fique preso em remédio, né? Em Uhum, soluções que o ser humano acha que vai resolver, né? uhum. E aí acho que eu fiquei uns 6 meses dentro de casa, assim, preso. Eu parei de ir para a igreja por conta do medo, dos ataques de pânico. Eu não conseguia nem sair na esquina de casa sozinho, né? Por conta dos medos, dos ataques, né? Então, assim, o sentimento de Mercado, tudo, né? nada, o sentimento de fuga, né? Se eu for no, eu passei mal no supermercado. Então aí a mente já registrava, se você voltar lá vai acontecer de novo. Então, dito e feito. Então eu já evitava de ir porque eu ia passar mal, ia ter aquelas sensações, né? Sim. É, os sintomas, né? Falta de ar, sensação de desmaio, uma notícia ruim que apareceu na TV, é uma doença que você associa, ai, tô sentindo, fulano morreu com isso. Ai, eu também tô sentindo. Daí tua mente cria aquilo que não é E o, verdade. e o corpo executa. O corpo executa por conta que o nosso corpo ele é como um computador que ele registra tudo, né? Nossas emoções. Você entendeu o Então, jogo. assim, eu entendi, comecei a entender. O Marco, ele começou a falar assim para mim. Daí ele começa a entender que o teu corpo, ele registrou tudo aquilo que você sofre. Então, assim, ele está no modo automático. A partir do momento que você coloca na tua mente, ah, eu tô isso, ele vai reagir, né? Onde E vem, aí, o pior de tudo, pela falta de conhecimento, você começa sim, a aumentar aquela paranoia, né? Porque é sim, mesmo, né? Paranoia com todo carinho e respeito para quem vai entender o que a sim, gente está falando. O que que é a paranoia? Quando eu continuo, eu vou adubando ainda mais aquela mente. Então, tipo assim, ó, cara, se eu for no mercado, eu vou passar mal, então nem vou. E verdade. essa sensação cria ainda mais o estado de alerta e Isso. aquilo piorava cada vez mais, né, cara? Piorava Sim. cada vez mais, né? E Tá? você Pode fica continuar. vigilante 24 horas por dia. Qualquer sintoma, qualquer sensação já é um perigo constante, né? Ah, é iminente, tá acontecendo, agora é real, né? Então, assim, você fica refém da tua mente no estado do medo, né? Do medo. É, e assim eu comecei a entender, a Aí você compreender. entrou no método, vamos lá. Daí você entrou no E método, o né? Eu método lembro, cara, a foi gente a conversou virada. muito, né, pô? Assim. E o diferente do método, eu falei para o Marco assim, Você fez eu, outras coisas antes, não, eu Will? fiz, procurei, só que o Marco foi sempre real assim comigo, bem claro, nunca passou mão na minha cabeça. De umas coisas que me chamou a atenção é que ele falava assim, não, Elo, eu não quero saber, eu estou sofrendo isso, vamos para a solução. Solução, foca na solução, porque isso é a verdade, a gente fica focado no problema. Quanto Não, mais você você matou. foca no problema, Olha, cara, tô arrepiado, irmão. Tô arrepiado. O problema é que a gente ficava focando onde? No sim, sintoma, né? E quanto mais você coloca sintoma, atenção, sim, ele te prende, a sua atenção está presa no sintoma, está presa no medo, na angústia, nas sensações. E aí, quando você está com a tua mente cativa nisso, você vai ficar preso nisso, né? sim. E foi quando eu comecei a entender, falei, não, mas por que que eu estou preso nesse pensamento só nisso? Eu não estou focando mais nada, a vida está passando e eu estou preso nisso, né? O tempo está passando e nisso e nisso. Então, a partir do momento que eu entendi também sobre, como eu falei para o Marco, a metanoia, que é a mudança de pensamento, que é aquilo que eu pensava antes, eu não Quando é tenho que como. você virou isso aí? Quanto tempo faz? Você entendeu isso? Eu falei, cara, putz, cara e tal. Quando é que você entendeu Vou isso? falar a verdade, Marco. Eu demorei um pouco porque eu era meu próprio sabotador. Eu me Todos nós sabotava. somos, Noelo. Isso, mas a Sim, falta de conhecimento, né? Percebe ou não? sim. Então, assim, quando o Marco falava, ó, tem que fazer isso, isso.
E a minha mente, o meu corpo, ele quer o quê? Facilidade. Ele quer, não, isso aqui Milagre. eu quero comodismo. Eu não quero ter que me esforçar, mudar, né? Mudar porque a mudança em si, por algo novo, ela gera desconforto, né? A gente está acostumado no modo padrão, né? Viver naquilo ali. Não, não quero sair disso, né? A tua mente mesmo, não, tá, assim tá bom e não tá bom. Você vem durante anos sofrendo com isso, você sabe que não tá bom. E aí Quanto tempo você sofreu com isso? nossa, Marco, eu vou falar para você Eu que lembro que desde a tua infância, você contou a tua história para sim, mim, a gente não tem que entrar em sim, detalhes, que graças a Deus isso foi liberado, né? Isso já foi sim, liberado verdade, em nome de Jesus. fui Mas liberto. eu lembro que você falou que desde a infância você vem passando por isso, né, Sim. cara? Desde a infância, fui na infância eu não entendi o porquê, né? E aí quando eu casei, parece que é tipo uma panela de pressão, ela explodiu assim, de tanto de sobrecarregado que estava, né? Comecei a ter crises no trabalho, e não entendia, não sabia o que que era isso, ficava, por quê, né? Uma pessoa saudável, de repente, né? Novo, né? Tinha 20 e poucos anos. E aí foi. Aí teve uma época que eu achei que eu falei, não, agora eu estou enfrentando. E aí depois voltou. Eu falei, então quer dizer que a raiz não tinha sido curada ainda, né? A origem, né? Então, assim, através do método, eu comecei a compreender o que que eu precisava mudar, o que que eu O que que é, ó, quer ver, ó, comecei a uma coisa, entender. o que que é o método para você? Quando as pessoas perguntam, mas Manoel, o que que é o método? O que que é o método para você? O método, para mim, o método para mim é tipo assim, é um manual de como o meu corpo, a minha mente funciona. É um resumo de tudo, de compreender. Às vezes, como eu sou cristão e eu fiquei muitos anos na igreja, tem coisas que eu aprendi através do método que eu indo na igreja eu não compreendia, né? Com uma clareza, como que a minha mente funcionava, o meu corpo funciona, a, a parte química, né? Então, assim, o método para mim foi algo de Deus, foi algo que me ajudou muito e, assim, eu mandei uma mensagem para o Marco ontem e falando para ele, falar para ele hoje, assim, o meu sentimento é de gratidão, porque o Marco me ajudou e me ajuda até hoje, né? Até hoje ele me ajuda. Às vezes eu Quanto tempo faz você não, tá no método? acho que vai fazer uns 2 anos, Top, 2 anos, e que Te me ajudou abandonei muito. alguma E ó que eu vez? vaguei, eu entrei. Te abandonei Sim, alguma vez? Te uma deixei na vez. mão alguma vez? Não, nunca, nunca, nunca. Para Sempre as me pessoas, respondeu. porque isso aqui eu não vou nem Eu, cortar, bicho. Isso as pessoas têm que entender que faz 2 anos que nós estamos conversando aqui, ó. E outra coisa, você precisou fazer alguma constantemente. sessão individual comigo? Não. Método e sessão em grupo. Que tem quem faça individual, que Sim, eu tenho hora que de eu falo, você mentoria. lembra disso? Porque as pessoas precisam entender, cara, que Sim, funciona. É que o que que aconteceu? Às vezes tem pessoas, né, Naula, que demoram um pouco. O que que é virar a chave? Pegar aquele conhecimento e realmente colocar em prática, né? Tá? sim. Então, o método é o quê? É o conhecimento, é o material que você vai ter o conhecimento exato de como você funciona, a tua mente funciona e tudo, e como você sai desse buraco, né, cara? Onde a gente entrou, né? Como a gente sai desse buraco, né? Tá? E se dedicar, né? E fazer Se dedica- mesmo, não tem, Tá. não tem mágica, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu vou entrar e vai acontecer, é que nem um passe de mágica. Não tem mágica, não é. Você tem que se esforçar, você tem que ir contra a tua vontade mesmo, né? E ir pra cima. Tá. E como é que foi essa virada de chave, meu querido? Me conta aí. Então, eu fiquei bom tempo em casa, preso com esse medo de sair, né? E aí, até a minha mãe, que morava comigo, ela mudou. E aí, minha mãe morava perto de casa, eu não conseguia nem visitar minha mãe, para ver o nível que eu estava, né? Não conseguia. Passou uns 2 meses, depois de 2 meses que eu comecei a ir, falei, não, vou ir. E aí, comecei a ganhar mais confiança, comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi através do método. A... Tinha vezes que tinha crise, eu fazia a meditação, que me ajudou muito também, né? Teve vezes também, até que eu estava em crise, eu entrava para fazer a mentoria e ali esclarecia a minha mente, né? Você começava a falar
sobre ter coragem, não acreditar naquilo que a tua mente está criando, né? Sim, Então, assim, vamos entender isso só para algumas pessoas entenderem, porque assim, a gente já começa a ser profundo nas coisas, sim, né? É porque você já tá nível hard agora, você já tá livre, então já. Mas assim, o que que acontece, né? Quando a gente fala assim, não, a gente tem que encarar. O que que antes de encarar, você tem que conhecer. Então, a partir do momento que você sim, entendeu como você funciona, você fala, opa, se eu continuar alimentando medo, meu, vai só piorar a ele situação, vai. porque o que que é alimentar o medo? Eu me sinto inseguro, meu corpo cada vez mais em estado de alerta. Quanto mais estado de alerta, Sim, mais ele vai produzir hormônio de estresse, mais ele vai me paralisar. A hora que você entendeu isso que foi a virada de chave. verdade. Sim. Legal. Pode continuar, por favor, que tá lindo isso aqui. E aí eu comecei a sair. Sair, eu voltei. Tinha meses que eu não ia no meu sogro, minha sogra, e às vezes minha mulher, meu filho ia visitar eles, eu ficava, né? Ficava com medo em casa. E aí, tipo, eu falei, não, eu preciso viver, né? Porque a gente fica nesse estado de medo, aprisionado, né? E aí eu comecei a sair mais, a fazer. Comecei também em casa, aprender a fazer as coisas. Eu comecei a mexer em casa, a pintar, a reformar, sabe? E ali eu comecei a ganhar mais confiança, a querer aprender. Muitas coisas aprendi também. Aí, como eu falei pro Marco, eu tô tão feliz porque eu tô montando a pizzaria em casa, delivery, né? Então, assim, uma pessoa que estava em casa aprisionada com medo, hoje eu vou ter meu ganha-pão para poder estar ajudando mais em casa financeiramente, porque eu tenho que ser o provedor da minha casa, eu sou o homem da casa. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Eu Quanto tempo faz que você virou essa peguei, chave? Quanto tempo faz que você tá assim agora? olha, o que eu virei a chave, acho que tem uns 3 meses mais ou menos, uns 3, 4 meses que eu virei completamente a chave, porque eu ainda estava inseguro, ainda estava mais, tem uns, acho que até mais, uns 5 meses mais ou menos, que eu Eu comecei. lembro que quando você entrou, e acontece isso com algumas pessoas, por isso que a gente tem que estar aqui sincero. O método, olha só, nesses últimos 3 meses, quando você virou a chave, o processo de mudança com certeza foi muito mais rápido daí, porque você virou a chave. A única coisa que o que que acontece? Você falou assim, eu gosto de jogar limpo mesmo. O que que acontece? A pessoa compra o método, ela entra no método, ela investe nela, mas dela não faz, né, não. Você lembra? Você fazia um pouquinho, parava, ficava um tempo sem Não, fazer, não fazia, não fazia, não fazia, não, não fazia, não fazia. E quanto mais tempo vai fazendo, a gente vai perdendo tempo, né? E a gente ia falando, e eu falando, cara, faça o método, foca no método, faça o sim, método, foca no. E quanto tempo você focou 100% no método que você virou essa chave que você falou, cara, é a metanoia que aconteceu na minha vida? sim, é verdade. Uns 4 meses mais ou menos. Ou Porque seja, então, é, 4 meses, você fez bem feito, entendeu, colocou em prática e sim, funcionou. não, os 30 dias porque a metanoia ela funciona assim. O hábito de 15 dias, na verdade, aquilo que você coloca, você faz diretamente, já vira um padrão, já vira um novo hábito, né? Metanoia é isso, a mudança de pensamento. Então, assim, em 15 dias, eu falei, opa, se eu for por esse caminho, não é fácil no começo, é um desconforto, mas acaba virando hábito. Então, assim, os pensamentos, Você teve mais alguma crise de lá para cá? de vez em quando, mas assim, bem leve, porque eu compreendi. E aí, o que eu aprendi agora também? Comecei a ler livro também, que é uma coisa que eu tinha dificuldade para ler. Li a Bíblia, mas pouquinho, né? Mas a palavra do Senhor é o principal, é a origem de tudo. O método se resume à palavra, né? Então, assim, o que eu chamo a atenção também é assim, para falar para os alunos, para pessoas que queiram entrar no método, é que assim, o Marco ele não fala sobre placa de igreja, sobre religião, ele fala sobre Deus, sobre Cristo, que é o importante, né? Então assim, eu aprendi muito com o Marco, eu falo para minha esposa, se eu tiver, eu acho que 10% daquilo que o Marcos, a mentalidade do que ele tem, porque para mim ele é uma pessoa, é um exemplo, né, de todo dia rotina, atende e faz mentoria, acorda cedo, às vezes dorme tarde, eu falo, meu Deus, esse cara é uma máquina, né? Mas é porque ele trabalhou a mente dele, né? Fortaleceu. E então, Justamente. assim, Marco, então assim, para mim é gratificante. Eu tenho aprendido a agradecer. A palavra gratidão. Às vezes você murmura muito. No meu caso, eu murmuro, por que que eu tô assim? Porque não sei.
você atrai coisas ruins para a tua vida. Você acaba nesse looping de só murmurar, só questionar. Eu aprendi a agradecer. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pelo lar que eu tenho, obrigado pela família que eu tenho. Ah, mas não tenho tal coisa. Graças a Deus, glória a Deus, mas eu tenho isso. Eu tenho uma casa, eu tenho, né, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho abençoado, eu tenho saúde, que é o principal. Declara na tua vida que você tem saúde e as coisas começam a dar certo. Então, assim, eu estou ainda aprendendo muito mais, porque conhecimento nunca é demais, né? Agora você abriu a mente, né, cara? Então agora você vai virar uma esponja de conhecimento top, meu irmão. Agora você vai. Agora que você vai sentir o que é voar, aqui que tá o segredo. Então o que que é a virada de chave? Você pegou e fez bem feito, pronto. Olha, que eu tô. Cara, você não tem noção, cara. Eu penso um cara que tá feliz, sou eu, porque não é que eu tenho, eu medo. Cara, eu sei que o método funciona, mas você fez e valeu a pena. Marcos, só um pequeno testemunho. Bora. Eu tenho um amigo meu de infância, a gente colocou no coração um projeto de fazer um evangelismo na praça perto aqui, né, na nossa cidade. E aí eu cheguei lá, levei meu violão, porque eu sou levita também, canto, e a gente começou a ministrar, e chegou um rapaz lá, que ele é amigo de um amigo meu, não conhecia ele a primeira vez, e ele falou para mim, poxa, essa madrugada eu do nada acordei com uma falta de ar e fiquei, né, mal, fiquei desesperado e tal. E aí eu comecei a falar com ele, falei, olha, essas características pode ser similar ao ataque de pânico, porque ele chegou aí ao hospital e não deu nada. Então, assim, eu comecei a falar para ele, falei, olha, eu passei por isso e tal, comecei a compreender como que entende a mente, né? E meu coração se alegrou porque meu amigo veio essa semana aqui na minha casa e ele falou, cara, ele testemunhou no GE, no grupo da igreja deles lá, reunião entre eles, que, que Deus mandou ele lá, né? E através do meu testemunho ajudou muito ele, né? Então, assim, como você fala, a gente é uma extensão aqui na Terra, né? Aquilo que Deus faz através da nossa vida, a gente tem que estender ao próximo, né? Ajudar o próximo. Então, e aí isso, meu coração se alegrou muito, né? Falei, meu Deus, eu sei que o Senhor permitiu eu passar por tudo aquilo para que eu possa ajudar as outras pessoas também que estão passando por isso, e não achar que, ai, acabou, ai, eu não tenho cura, tem cura sim. A gente não nasceu assim, a gente é perfeito. Cara, cara, eu fico Não extremamente é uma feliz. doença. Isso, justa. Nunca foi, né? Nunca foi, né? O que faltava para nós é o que a palavra diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Que a Não, falta de conhecimento faz a gente, a hora que entra nas atribulações da vida, a gente não sabe lidar com isso, daí a gente quer buscar Deus. Na verdade, você precisa buscar o conhecimento primeiro, né? A primeira base de tudo. Por isso que sim, o que é virar a chave é entender. Então, assim, para todo mundo que tanto que a gente vai mostrar isso, né, para as pessoas verem que realmente é, tanto para os alunos também, para entender que se você levou a sério, entendeu o sistema e colocou em prática, vai funcionar. Que funciona para vai qualquer funcionar. pessoa. Você tendo consciência, você vai virar essa chave. Então a chave é o conhecimento. A hora que você entende o jogo, por isso que a nossa voz na Willow, você, a minha e de todas as pessoas, a nossa voz é extremamente importante. Olha, a tua voz para um jovem que estava perdido mentalmente fez o cara dar um depoimento, um testemunho dele. Falou, cara, você não tem noção, mas o testemunho do cara fez eu enxergar que, pô, cara, isso não tem preço, irmão. Na verdade, essa é a nossa missão nesse mundo. A nossa missão nesse mundo é transformar almas, sim. Fazer as pessoas. Posso? E vamos jogar limpo. O que era o pânico seu? Nós tratamos o pânico? Não, nós tratamos a raiz do problema. Nós olhamos que era insegurança, só que quando Sim, bate a crise, todo mundo foca naquilo errado. Por isso que hoje, cara, de verdade, eu declaro com carinho, você sempre foi livre, mas agora você se sente livre. sim, E não tem preço para isso, porque ali o preço da liberdade começa pelo conhecimento, você percebeu? Né? verdade. E é por isso que a partir de agora, desses últimos tempos que você está vivendo esse renovo, meu querido, cara, é prosperidade em todas as áreas da vida, porque começa dentro da nossa alma. A prosperidade Verdade. começa nisso. Por isso que assim, ó, eu declaro para você e todas as pessoas que ouvirem, cara, se você confiar no conhecimento, na palavra, na promessa, meu, ela vem. Agora lembra, você está vivendo uma promessa hoje porque você cumpriu princípios. Acabou, meu Sim, irmão. Tá aqui o jogo. Por isso que se eu sou capaz, você também é, e qualquer pessoa também é, cara.
tá? Eu vou finalizar o depoimento e a gente vai trocar outras ideias aqui. Cara, muito obrigado, meu, de coração. Eu que Sua voz agradeço. hoje. Cara, já eu posso fechar a casa aqui hoje e descansar, que Deus me deixou muito alegre com o Deus é seu bom demais. depoimento, com certeza. Show de bola, maravilha. Só desligar aqui. Ah,